livres liberdades, sendo eles mesmos servos da corrupção. Uma bela mensagem para a nossa reflexão. Então vamos fazer uma prece, como de costume nas atividades espíritas, em gratidão a Deus, nosso Pai, nosso Criador, por mais essa oportunidade que temos de estar aqui. Pedimos aos nossos benfeitores espirituais que ampliem a nossa capacidade de percepção para que consigamos absorver os ensinamentos que a nossa querida irmã Nathalie irá trazer para nós, que com certeza preparou com muito carinho e amor para todos nós, e que da parte dela ela possa ser inspirada também por esses mesmos benfeitores, para que consiga dar o seu recado dessa noite. Obrigado, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Nathalie tem a palavra, uma boa palestra. Boa noite a todos. Boa noite. Como quem diz, quem volta para casa, é muito bom estar aqui, tendo essa oportunidade de mais uma vez compartilhar com vocês um pouco das minhas pesquisas, né? O tema a dor como instrumento de evolução, né? Depois que você começa a estudar, a procurar, aí você vai entendendo um pouco mais sobre isso, mas a princípio, assim, quando você vê, não parece ser uma coisa legal, né? A gente, para evoluir, sentir dor, né? Pra gente chegar em algum lugar, sofrer, né? Sentir um certo incômodo, algum tipo de impedimento. E aí vamos ver um pouquinho sobre isso. No livro Consolador, que é do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico, a pergunta é a seguinte: entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Podemos classificar o sofrimento como a dor, realidade, e o tormento físico, de qualquer natureza, como a dor ilusão. Em verdade, toda dor física colime o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos, ou como advertência da natureza material ao dono de organismo. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto a dor moral, que é a dor essência, é essência. Então vamos lá. Nós podemos dizer que a dor pode ser física ou moral. Então vamos voltar um pouquinho. Nós todos somos criados, né, simples e ignorantes. E a todos igualmente foi dada a oportunidade de aprender e crescer com esses conhecimentos que a gente tinha à nossa disposição para evoluir, para crescer. Só que nós, né, preferimos ir por caminhos não tão corretos, com tudo que a gente teve à disposição para aprender. E aí, muitas e muitas encarnações, a gente fez coisas erradas para conosco e com os outros. E estamos aqui, né, tendo essa oportunidade, nessa encarnação aqui, de reparar alguns desses erros, né? Lembrando que quando a gente vem, a gente tem algumas expiações que são justamente resgate de coisas erradas que a gente fez e que a gente não lembra, que é para não ficar deprimido e sentindo a dor, né, moral logo de cara. E tem as provas, que durante o nosso planejamento, antes de encarnar, a gente faz aquela sugestão para tentar dar mais um passinho nessa escala, né, que é a escala da evolução.
Então, a gente aqui, a gente vai ter algumas dores físicas, né? Essas dores podem ser a dor de cabeça, a doença, né? Essa é uma dor que, como ele diz aqui, é um fenômeno, né? Lógico que nem tudo a gente pode atribuir 100% aos espíritos e o que a gente veio resgatar nessa nossa encarnação. Mas grande parte é sim uma forma de ligar uma luz dentro da gente, para a gente identificar que a gente está fazendo uma coisa correta ou erradamente. E tem a dor moral, que é essa dor, é esse sentimento que a gente tem de que está fazendo alguma coisa errada. Que alguma coisa não está certa, está fora do lugar. Essa dor moral, eu tenho desde criança e não sabia o que era. Aquela coisa da mãe dizer assim, ó, lava os pratos, arruma a cama, né? Não sai para brincar. Aí eu ia e pulava a janela, quando ela saía, e antes dela voltar, pulava a janela para dentro, né? Para ela não descobrir, mas ficava aquele peso na consciência, porque eu fiz alguma coisa errada. E assim acontece com a gente em inúmeros exemplos, né? Desde uma pequena mentira, alguma maledicência, né? Alguma fofoca que a gente faz do outro, sem motivo, às vezes só por uma certa inveja ou maldade, né? Aquele bom dia que a gente deixou de dar, aquela pessoa que falou com a gente, de repente você já... Mas você depois sentiu essa dor. E se você sentiu essa dor, isso é um bom sinal. É sinal de que você já está identificando que está certo ou que está errado. E se você já começa a ter essa consciência, é sinal que essa dor já é sinal de evolução. É sinal que acontecer alguma coisa parecida novamente, você vai pensar 2 vezes antes de fazer ou talvez não fazer mais. Que é o que a gente quer buscar. Eu botei aqui só alguns exemplos do que a dor, para a gente ter uma comparação, né? Lógico que as dores que a gente fala, as dores da alma, elas são bem mais profundas. Mas é só para a gente ter a noção do que a dor pode nos trazer. Não que você seja masoquista, né? Não é isso, né? Mas a gente poder identificar. A primeira dor é a dor que a gente sempre fala, que é a dor do parto. Os homens que nunca escutaram falar sobre a dor do parto. Não tem dor pior do que a dor do parto. As mulheres que tiveram o prazer de sentir essa dor, né? É uma dor que você não sabe se chora, se corre, se sai voando, mas dentro do que você se está ali para fazer, você consegue passar a dor e através dessa dor você tem uma coisa que você mais vai venerar para o resto da vida, que são os filhos. E para a gente, os maiores amores da vida da gente, antes dos netos, são os filhos. Mas esse amor, assim, você passar por todo aquele sofrimento de uma gravidez incômoda,
barrigão, com dor nas costas, respiração ruim, tudo que acarreta a gravidez e tudo é lindo, é maravilhoso. Você está lá sofrendo, não vê na hora de chegar logo com 9 meses para poder parir aquela criança. E, mesmo assim, é a maior felicidade que se tem. Outra dor. A pessoa quer ver aquela paisagem, mas tem que enfrentar aquela trilha. E quantas pessoas não se dispõem? Vamos aqui mais perto, aqui em Joinville, Miranda. Aí a pessoa sobe a pé ou quase de joelho, né? Porque é alto, íngreme, né? Chega lá, botando os bofos para fora, como a gente diz lá no Nordeste, botando os bofos para fora, né? Com dor no corpo, com mosquito, vai que chove, vai que escorrega, vai que se machuca, mas qual é a recompensa? É chegar lá em cima e ver aquela bela paisagem. A paisagem que você vai ficar lá 10, 15 minutos e depois volta, tudo de novo. Valeu a pena subir? Valeu, mas o que a dor que sentiu, né? Quem faz academia? Porque cada dia que você se propõe a melhorar a sua forma física, você tem que correr um pouco mais, tem que pegar um pouquinho mais de peso. Aqueles crossfiteiros corajosos, um pneu maior de caminhão para poder empurrar uma corda mais alta. A maioria que tem que trabalhar e ainda tem que estudar, tem que dar. Eu duvido que alguém vá reclamar no dia da formatura ou quando estiver dançando lá na festa. O quanto que sofreu, quantas dores de cabeça, quantas dores se sentiu para lá na frente ter o prazer de estar lá e a missão cumprida. Mais 4 ou 5 anos lá, a pessoa fez muitos sacrifícios, foram muitas dores, né? Então, essas são só alguns exemplos para a gente ter noção do que a dor pode trazer de benefício. Lembrando que tudo tem que ter um equilíbrio. Como eu disse, ninguém aqui é masoquista de estar procurando sarna para se coçar. Está procurando, né, pelo e casca de ovo. Não. Mas a intenção é que a gente saiba que no momento que encontrar algum tipo de impedimento, algum tipo de situação que vai causar dor, conseguir entender que aquilo ali é para um bem maior, que é para a aprendizagem, né? Então, enquanto a lição não é enquanto a gente não aprende determinada lição, ela vai se repetir. Enquanto a gente não aprender a lição, a gente vai sentir aquela dor do mesmo jeito. E até pior, porque quem sempre tem dor crônica, tem uma dor crônica, como enxaqueca, por exemplo, sabe que tem hora que ou você não aguenta mais, está tão traumatizado com aquela dor, ou você se acostuma com aquela dor e não tem o que fazer mais, não consegue fazer mais nada para mudar aquilo ali. E quantos de nós não dizem assim, isso só acontece comigo? Toda vez acontece a mesma coisa comigo. Porque a gente não consegue enxergar o que está fazendo de errado para fazer diferente e da forma certa. Encarar aquela dor de uma forma positiva, né? No livro Ação e Reação, né, que é de André Luiz, psicografado por Chico, o instrutor Druso destaca que a dor é um ingrediente dos mais importantes na economia
vida em expansão. A doutora Márcia Regina Salgado, que ela é da Associação Médica Espírita do Brasil, num artigo que ela escreveu na internet, ela disse que a dor exerce uma ação misteriosa na consciência dos indivíduos, através de diferentes processos. Agirá com eficácia, desenvolvendo a sensibilidade, a delicadeza, a bondade, a ternura, a compaixão, a humildade e a indulgência, entre tantas. Maria, isso tudinho eu vou ter se eu sentir dor? Será? Vou ficar mais sensível, mais delicada, mais bondosa, mais humilde, através da dor. Ou eu vou me revoltar logo e deixar chutar o balde, derrubar o pau da barraca e dizer: cansei, não quero saber mais de nada. Não quero saber mais de dor. É aí que a gente tem que lembrar de quem somos, de onde estamos, para que viemos, né? Como espíritos nessa experiência carnal aqui, e que não estamos a passeio, e sim de passagem, e que temos sim algumas responsabilidades. E que para alcançar a formatura, depois de desencarnar, né? Conseguir ver a paisagem quando chegar do outro lado, a gente realmente tem que fazer alguns esforços. E entender que determinadas situações vêm para ensinar, vêm para compreender. Que a dor, ela vem com o exercício. Aí, o Titãs, né? Tem algumas músicas, né, que a gente pode trazer. E ele tem uma música que diz: não fuja da dor. Querer sentir a dor não é uma loucura. Fugir da dor é fugir da própria cura. Então a gente tem que ver a dor como instrumento de cura. Deixa eu só beber uma água. O corpo é o instrumento da dor. O nosso corpo é instrumento da dor. Se não é na causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor e essa percepção é o efeito. A lembrança que dá dor, a alma conserva, pode ser muito penosa. As lembranças que a gente tem dos nossos sofrimentos, elas podem ser penosas, podem ser tristes, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma. A gente tem que lembrar isso, que nem o quente, nem o frio, nada na matéria, entendeu? Vai desorganizar a nossa alma. A gente lembrando disso, a gente vai ver que tudo que a gente está plantando aqui, tudo que a gente está semeando, em forma de resignação diante da dor e do sofrimento, é ensinamento. E não vai machucar a nossa alma, nosso espírito. Porque essas dores físicas, essas dores que nós sentimos enquanto encarnados, elas não vão nos machucar quem realmente nós somos.
na questão 1008, São Luís vai dizer o seguinte, que é perguntado, né? Depende sempre da vontade do Espírito a duração das penas? Algumas não haverá que lhes sejam impostas por tempo determinado. Vou repetir, porque eu li errado. Depende sempre da vontade do Espírito a duração das penas? Algumas não haverá que lhes sejam impostas por tempo determinado? E São Luís vai responder. Acolhe sempre o arrependimento e infrutífero jamais fica o desejo que o Espírito manifeste de se melhorar. Deus, como Ele é bom, como Ele é justo, Ele é misericordioso, né? Consegue, mas é pelo esforço que a gente vai conseguir mudar. É aquela velha piada que diz assim, eu quero ganhar na Mega Sena, mas se você não joga, como é que você vai ganhar? Aí você vê, uma chance em tantos milhões. Mas se você está fazendo é que nem eu gosto de um postzinho do Facebook, que diz assim, a oportunidade bate na porta, mas se você não abrir a porta para ela entrar, vai bater 10 oportunidades e você não vai ter nenhuma, não vai poder aproveitar nenhuma, porque você não está se doando, né? No capítulo 5 do livro no Evangelho, no capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos, aí na questão número 9 vai dizer assim, não há a crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes, são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Se você alimenta os seus pensamentos com coisas construtivas, pensamentos bons, se você tenta no seu dia a dia fazer alguma coisa diferente, aos poucos você vai notar a diferença. Eu posso dizer que quem me conheceu há 20 anos atrás e me vê hoje, vai ver que eu sou uma pessoa completamente diferente. Porque pelo menos há uns 10 anos atrás, eu me propus a cada dia tentar fazer diferente. Tentar alimentar o meu espírito diante das dores, não ficar só reclamando, né? Só reclamando daquilo, mas buscar que as coisas acontecessem diferente. Não tem aquela frase que o sofrimento, né? Eu vi hoje que o sofrimento é opcional, a dor é inevitável. O sofrimento é opcional, né? Se você está lá puxando ferro, 10 quilos hoje, 20 quilos, todo dia sentindo os músculos doloridos lá, andando toda dura, mas não, eu quero ficar com as pernas grossas, quero mostrar meus músculos, ser fisiculturista, né? Se você quer, para isso você vai comer ovo e frango todos os dias com batata doce, né? É uma opção que você está fazendo. Mas quando você estiver lá numa competição ou de frente por espelho, tá pago hoje, né? Na frente do espelho da academia, tá pago hoje, você vai ver que vale a pena. É você conseguir entender que hoje
graças a pequenas atitudes minhas, hoje eu estou aqui partilhando da amizade de vocês, partilhando da companhia de vocês, tendo a oportunidade de, através dos meus estudos, partilhar um pouco com vocês. Então, isso são coisas que a gente vai passando, que é dolorido, é sofrido, cada um com as suas histórias, e vão dizer o quanto a dor foi instrumento de evolução. Aí tem aqui que as dores, vamos falar assim, da alma, que cada um tem a sua, hoje, sempre houveram, mas hoje está mais explícito. As dores que cada um tem que enfrentar a respeito de tantas provas, de tantas situações que a gente está vendo nesse momento de transição que a gente está para o mundo de regeneração. Pessoas que se encontram doentes mentalmente, né? Quantos que estão perdidos, né? Filhos, pais que não se entendem, casais. Hoje, até porque a informação chega mais rápido, a gente tem acesso mais rápido a tantas notícias tristes de pessoas que confundem essa dor, que não conseguem enxergar esse sofrimento, ou confundem, né, o sofrimento. Às vezes é uma distorção que a pessoa tem, né, e não consegue ver que aquele não é o caminho correto, não é o caminho dos exemplos dados por Jesus Cristo. E como falar de dor e não falar das dores de Jesus, né? Aí tem aqui nesse livrinho aqui, Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, né, de Chico Xavier. Tem assim, estás doente? E tem aqui de Tiago, né? Capítulo 5, versículo 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior? Se prossegues triste, acabrunhado e insubmisso. De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais. Mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. É que nem diz assim, entrega na mão de Deus, mas só a gente diz que entrega, mas na mesma hora a gente tira. Que em vez de entregar e deixar, não. Né? Vai lá, já vai reclamar, já quer que eu faça. Não, tem que ter calma. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral,
é sempre um bem quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. Contudo, a indignação diária. Somos eternos insatisfeitos e reclamamos de tudo. Não, nada tá bom. E isso eu sou muito. Eu me vigio porque eu reclamo um bocado. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais dependes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças. Quanto tempo a gente perde falando mal da vida dos outros, das nossas vidas, escutando coisas que não são construtivas, que são infrutíferas. Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabe calar, nem desculpar, se não ajudas nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens. Essa questão de não saber calar, a gente achar que sempre tem razão. A gente sempre está com a razão. A gente não é capaz de pedir desculpa. E de se perdoar também. Não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens. É que nem a nossa maior escola é dentro de casa. É com o marido, é com a mãe, é com o pai, é com os filhos. A gente, dentro de casa, a gente não consegue escutar o que o outro fala, ou se escuta, não ouve, mas não escuta, Não entende, Fala, já fala cobrando, já fala recriminando. Com certeza, a conversa que vocês podem ter comigo aqui, vocês podem me falar, 1 mais 1 é 2, e eu vou dizer, verdade, é 2. E em casa, o que é que vai acontecer? Quem disse a você que 1 é 2? Não é 11. Você está errado. Quero saber onde foi que você aprendeu isso. Porque isso são coisas que estão botando na sua cabeça. Quantas e quantas vezes, Então, isso a gente tem que começar em casa para poder compartilhar com os outros. E no trabalho também tem bastante debate, Tem bastantes professores no trabalho, Aqueles que vêm realmente para saber se a gente aprendeu a lição ou não. Faz nem 10 dias que eu comecei a trabalhar, os professores já estão atrás de mim. Eu digo, fala, já tem teste, Não me deram nem a aula ainda. Tem aquele professor que só ensina para ele mesmo. Quem nunca teve um professor de matemática? Os professores, ele só ensina para ele mesmo. Ele não ensina para o aluno, não, que eu não entendi nada. Então, são nessas situações que a gente tem, que vai doer às vezes assim uma palavra maldita, que a gente, sabe aquelas palavras que quando termina no ponto é uma afirmação, uma exclamação, é uma surpresa, uma interrogação é uma pergunta, Então muda, se bota uma vírgula no meio, pronto, daí bagunçou tudo.
Ninguém entende mais nada. Então, que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabe escalar, nem se desculpar, se não ajudas nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens. Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Devoras as próprias energias, vítimas imprevidentes do suicídio direto. Porque os nossos maiores obsessores, às vezes, somos nós mesmos. Nós somos as nossas maiores vítimas. Né? Eu me lembro de um exercício que eu fiz, que foi... Eu estava na minha vida nômade por aí, e aí eu estava numa igreja e Deus tocou no meu coração que eu tinha que pedir perdão às pessoas. Aí me veio as pessoas da infância e da adolescência, que eu não sabia nem mais por quê. Eu não falava mais com aquelas pessoas. Pessoas que, se eu não tivesse deixado de falar, eram pessoas do meu convívio. E aí, então, eu entrei em contato com todas elas e pedi perdão. Eu não lembro realmente o que foi, mas eu queria pedir desculpa a você pelo que eu fiz. Coisas que eu sabia e as que eu não sabia, né? E às vezes, e também para tentar me perdoar. Porque eu sentia aquele rancor da pessoa e não sabia por que era. Aí, engraçado que uma delas, que era engraçado não, que foi ótimo, né? Uma vizinha minha de frente, lá da casa da minha mãe, lá, tocou tanto o coração dela, que ela foi falar com outras pessoas. E a partir daí eu voltei a falar com outras pessoas. Passando um tempo, a gente vai criando novas inimizades. Não sei por que isso acontece. Você vai criando aquele ranço, né? Vamos dizer, aquele ranço. E aí eu fui perceber que eu estava com ranço, a pessoa veio falar comigo e eu senti aquela coisa ruim. E foi uma das mesmas pessoas que eu tinha feito alguns anos atrás aquele exercício. Daí eu fui, liguei para a pessoa de novo, realmente, eu pensei que tinha lhe perdoado, mas eu não perdoei você. Porque eu ainda estou sentindo aquela coisa ruim dentro do meu peito. Mas eu estou ligando agora e eu quero que você me perdoe. Porque eu acho que a partir daí eu vou lhe perdoar realmente. E dessa vez eu consegui. Hoje eu estou até falando sem sentir aquela coisa ruim, aquela mágoa no peito. Dessa pessoa eu me lembro que ele fez. Não quero mais amizade, não quero mais ajuntamento. Mas eu consegui perdoar ele e principalmente me perdoar. Porque se for olhar direitinho, as falhas foram muito mais minhas do que deles. E às vezes isso a gente reflete no outro. E isso dói. A gente sabe que dói, né? Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e entender. Auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. A gente sabe assim, enquanto no decorrer da vida, a gente sabe que conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente. E as nossas ações as minhas ações é algo que ninguém vai tirar de vocês, se comigo vocês conviverem. E vocês sempre vão lembrar, poxa vida, Nathalie era uma pessoa que deixava uma mensagem de paz, trazia uma energia boa,
Teve aquela vez que ela fez isso, teve aquela vez que ela fez aquilo, e que aquilo me alegrou, né? Então, essa parte aí é bem interessante, porque depois que a gente desencarnar, só vai ser a gente e a nossa consciência mesmo. Porque vai ser no despertar, vai ser a nossa consciência que vai dizer onde é que a gente vai estar. Se a gente vai ter evoluído um tantinho, ou se vai, quando veio essa encarnação para cá e não adiantou nada, não resolveu nada. Não mudei em nada. Não me melhorei em nada. Aí aquele que Emmanuel, ele é meio bruto, né? Emmanuel, ele é bem direto. Foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho, serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração. E permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva, em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. É importante dizer que não é de uma hora para outra que a transformação, que a evolução acontece. Não é de uma hora para outra que a dor vai ser instrumento para mim de evolução. É importante que a gente tenha consciência, mas tenha consciência que a gente vai errar muito ainda, mas que vamos, se a gente continuar tentando, uma hora a gente consegue. É só não perder a vontade. Então, vigiar e orar. E persistir, perseverar. Só mexe ali no poder já volta. Já, né? Só para terminar. Clica aí no. Eu vou botar aqui um vídeo para vocês. Aí vocês, quando chegarem em casa, ou aqui ainda, vocês vão se perguntar: por quê? Se abre. Ele estava aberto já? É da internet ou tá físico? Não, ele baixou. Vai no local onde você baixou novamente. Então. Então não tem como eu dizer para você que é fácil, porque se o próprio mestre, no mundo tereis aflição, certo? Então não tem como eu dizer para você que é fácil, porque
Porque se o próprio Mestre, se o Messias que nasceu perfeito, tanto em sua forma física quanto em seu caráter, sofre aflição, que dirá eu que sou falho? A vida é aflita, o mundo é assim, mas ele também fala, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Por isso eu venho trabalhar todo dia a gente vence, mas é muito fácil você dizer que a vida é injusta com você e dizer que Deus Todo-Poderoso tem que fazer a seu favor, uma vez que você se deita e espera a recompensa de Deus cair no seu corpo. Mas se você parar para pensar, nenhum dos homens de Deus tiveram sua recompensa no corpo. Abraão teve que largar sua família, Moisés teve que atravessar o deserto, Jesus, poxa, foi crucificado. Então, se você quer uma recompensa de Deus, faça seu esforço. Deus não vai te recompensar por ser uma pessoa. A palavra diz que o trabalho dignifica o homem. Vamos ser dignos, trabalhar. Então fica aí a reflexão da gente se colocar no lugar do outro. Esse exercício funciona muito bem para mim. Porque quando eu vejo que o problema do outro é maior que o meu, que a dor do outro é maior do que a minha, aí aquele sentimento de gratidão e a vontade de fazer bem e melhor, ela vem automaticamente. E aí eu queria agradecer a vocês pela paciência, de ter escutado. Agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. E convidar vocês para a nossa prece de encerramento. Quem quiser, se sentir à vontade, fechar os olhos. Meu querido Mestre, com muita gratidão, estamos aqui em mais uma noite de reflexão, tentando buscar, pouco a pouco, nos teus exemplos e nos teus ensinamentos, uma melhor forma de poder viver e conviver com os nossos, aqui nesta encarnação, neste exercício. Aqui nos propomos que diante de toda e qualquer dificuldade, nós possamos ser sempre gratos e possamos estar sempre comprometidos e com disposição para ser um pouquinho melhor a cada dia. Possamos ser luz onde quer que estejamos, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, e que todos nossos familiares, amigos, colegas possam estar sendo abençoados pelo teu amor e pelos teus ensinamentos. Nós possamos sair daqui melhores do que chegamos. Que assim seja.